Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Vamos nos debruçar um pouco sobre este versículo. E ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, este versículo 4 está inserido no salmo mais conhecido em todo o mundo, onde retrata a felicidade de termos o Senhor Jesus como o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu pasto. Amados irmãos, é interessante esta analogia. As ovelhas são animais dóceis, são animais que não são ferozes, mas têm uma particularidade: elas não têm um sentido de orientação. As ovelhas têm uma visão curta e têm um sentido de orientação muito deficiente. Logo, as ovelhas precisam de um pastor. E há vários rebanhos, amados irmãos, e várias ovelhas. Quando o pastor ele conduz as ovelhas no bom caminho, todas elas são beneficiadas. Quando o pastor as conduz por mau caminho, pode acontecer comer comida estragada, água que não seja potável, e isso é horrível. Isso pode acontecer na esfera física, mas também pode acontecer na esfera espiritual. Eu tenho, sem dúvida, sentido cada vez mais a responsabilidade de passar a comida espiritual para a igreja, de acordo não com a minha vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor Espírito Santo. É o Senhor Espírito Santo que dirige a igreja. Ele é o piloto. É o Senhor Espírito Santo que motiva. É o Senhor Espírito Santo que convence. É o Senhor Espírito Santo que esclarece, revela. E é o Senhor Espírito Santo que vai falar esta tarde mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Estamos felizes porque o sumo pastor, o grande pastor, ele se tem responsabilizado pela nossa vida. E temos sentido orientação, o Senhor nos tem dirigido, temos sentido proteção, o Senhor nos tem protegido e temos sentido provisão. Nada nos tem faltado, porque o Senhor, o grande e sumo pastor, Ele, aleluia, sabe o que faz. O nosso sumo e grande pastor é o maior, e nós, ovelhas do seu pasto, ninguém tem capacidade de nos arrebatar das suas mãos amorosas e poderosas. Ai de quem tocar de uma das suas ovelhas. É como se estivesse tocando na menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Ele se assume como nosso pastor. Nós nos assumimos como suas ovelhas. Somos rebanho do seu pasto, igreja. Amém. Aleluia. Então sossega o teu coração, sossega a tua alma, sossega o teu espírito, porque a tua vida está no controle do Senhor. Aleluia, o grande pastor. Os pastores terrenos são limitados no tempo, no espaço e poder. Mesmo que o pastor terreno não possa estar, ou se estiver, seja limitado na sua ação, o pastor celestial pode todas as coisas, está sempre e sabe tudo. Desde as intenções de coração, Ele sabe tudo. Amados irmãos, este pequeno verso que lemos, ele está recheado de conteúdo espiritual para nosso ensinamento. Fala de vale da sombra da morte, não temer o mal, e ainda de dois objetos, vara e cajado, que trazem em si
consolo, ou seja, o tema da meditação desta tarde. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amados irmãos, vamos pensar um pouco acerca desta expressão, vale da sombra da morte e ausência de medo. Amados, quem escreveu o Salmo foi o nosso irmão Davi, o grande rei Davi. Amados irmãos, sentado no seu palácio, ele poderia olhar e ver realmente um vale que é conhecido como o Vale de Cedron ou Vale de Josafá, que no seu percurso tem um cemitério com cerca de 3.000 anos e vai desaguar ao ponto mais baixo da terra, que é o Mar Morto. É um percurso de 32 quilómetros, sempre a descer, onde o sol surge mais tarde e se põe mais cedo, dando lugar a muita sombra. Muitos são os teólogos que acreditam que este vale inspirou o rei Davi a escrever o verso 4 do Salmo 23, o verso que nós acabámos de ler. Amados irmãos, no início deste vale tem um jardim conhecido por todos nós, bem conhecido de Jesus e os seus discípulos. O jardim chama-se Getsemane, precisamente o local onde Jesus estava quando foi preso e se iniciou aí o seu sacrifício por cada um de nós. O caminho do vale e sombra da morte que esperava Cristo estava-se iniciando ali. Amados irmãos, um jardim, às vezes os locais são aprazíveis, mas são o início de um vale de sombra e morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sombra e morte causam um medo natural, e medo é algo que o homem detesta. Ninguém gosta de ter medo. Amados irmãos, as experiências mais dolorosas são sempre recheadas de insegurança e medo. Aquilo que mais marca, aquilo que fica na memória são os momentos de medo, os momentos dolorosos de pavor. Ninguém gosta de ter medo. Amados irmãos, a presença de Cristo na nossa vida deve retirar todo o medo e dar lugar ao espírito de ousadia. Ou seja, quando a luz surge, a sombra desaparece. Posso ouvir um amém na igreja? Quando a luz surge, a sombra desaparece. A escuridão não é mais nem menos do que a ausência de luz, porque quando a luz surge, ela reina, e Cristo é luz. Aleluia! Luz que quer raiar na tua mente, quer raiar no teu coração, ou seja, nos teus pensamentos, nos teus intelectos e nos teus sentimentos. Claridade no que eu penso, claridade no que eu sinto, equilíbrio a todos os níveis. Oh glória! Isso dá lugar ao espírito de ousadia. Amém, igreja? Amém. O Espírito do Senhor em nós. A sombra só é visível devido à pouca luminosidade ou uma luminosidade parcial. Amados irmãos, no mundo espiritual sabemos que Deus é luz e não há nele trevas algumas, mas o diabo é trevas. Quando não estamos, amados irmãos, verdadeiramente na luz, a sombra surge e pode dar lugar ao medo. Reparem, amados irmãos, não vivamos nas sombras, mas na luz de Cristo. Sombra fala de situações dúbias, ou seja, viver sem claridade, sem honestidade, sem integridade, não é viver nas trevas,
mas também fora da luz. Ou seja, é estar em cima do muro entre dois caminhos. Temos que escolher, amados irmãos. Não podemos viver eternamente na sombra. Não podemos viver eternamente na sombra. Elias um dia disse ao povo de Israel: se Deus é Deus, segui ao Senhor. Se Baal então é o vosso Deus, segui-o. Tem que escolher e sair da sombra. Amados irmãos, outra expressão bíblica fala: quem está limpo, limpe-se ainda. Quem está santo, santifique-se ainda. Mas quem está sujo, suje-se ainda. Amados irmãos, não podemos viver entre dois caminhos durante muito tempo. Ou vivemos na luz, ou vivemos nas trevas. Sombra também não agrada ao Senhor. Oxalá fosses quente ou fosses frio, porque és morno, vomitar-te-ei. Alguém que é morno não tem o respeito de Deus, não tem o respeito de Satanás, não tem o respeito de ninguém. Anda consoante as circunstâncias, tentando tirar sempre algum proveito para si mesmo. Haja definição na nossa mente, claridade na nossa mente, definição dos nossos sentimentos, claridade nos nossos sentimentos, e que possamos fugir das sombras em nome do Senhor Jesus Cristo. Viver na sombra de alguém no mundo espiritual também não é bênção. É como viver com uma fé emprestada, algo que não é teu. Usas, mas não é teu. Eu tive uma experiência há uns anos atrás, interessante. Eu, bem novo, trabalhei em Lisboa como motorista particular, saí da tropa e logo arranjei esse trabalho, um trabalho muito interessante, motorista particular de uma das famílias mais ricas de Portugal, amados irmãos, e aquilo era muito interessante porque eu conduzia os carros do patrão, carros excelentes, como dizemos na gíria, bombas vistosas, e andava com ele para trás e para a frente, mas algumas vezes conduzia o carro sozinho, fazer algum serviço, e quando estava sozinho, eu podia ver os olhares das pessoas olharem para mim, e pensando num homem tão novo, com um carro desta categoria, eles olhavam para mim com respeito, olhavam para mim, e eu olhava, amados irmãos, com um olhar altivo, era bem novo, verde ainda. Só que na verdade, no final do dia, eu entregava o carro porque não era meu, e ia de comboio para casa. Era como se vivesse na sombra, amados irmãos, daquele homem, na sombra daquele patrão, mas na realidade eu nem carro tinha. E às vezes, sabe Deus, as dificuldades que eu tinha para conseguir pagar o passe para ir trabalhar. Mas enquanto estava sentado no carro, eu era o maior, amados irmãos. Era visto como o maior, porque eu vivia na sombra daquele homem. Nós não podemos viver na sombra de ninguém no mundo espiritual. Ló vivia na sombra de Abraão, mas não construiu uma verdadeira relação com Deus. E no primeiro momento que ele teve que viver fora da sombra de Abraão, só cometeu erros. Temos que ter a nossa luz com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Tu não podes nem deves vir à casa do Senhor apenas porque o teu pai se agrada disso, apenas porque a tua mãe se agrada disso, apenas porque achas que o pastor é simpático. Não, tu tens que vir à casa do Senhor, tens de ter uma relação com Deus, porque tu és um filho de Deus, convertido ao Senhor, realmente uma relação íntima com Ele. É isso que traz luz para a tua vida. Não podes viver na sombra, não podes. Durante algum tempo, amados irmãos, o meu nome era um anonimato. Eu não era o Paulo Figueiredo. Durante anos e anos a fio, eu fui filho do pastor Manuel Figueiredo. Eu não tinha nome, era o filho do pastor Manuel Figueiredo. Alguns nem sabiam
o meu nome. Amados irmãos, é uma referência, é algo maravilhoso, mas eu tenho que ter a minha própria relação com Deus. Eu não podia continuar a viver na sombra do meu pai, porque ele tem também uma relação com Deus e ele não poderia viver na sombra do seu pai. Cada um de nós temos que ter a nossa claridade com Deus, temos que ter a nossa relação com Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Amados irmãos, em Israel houve um rei chamado Joás, que era reto aos olhos do Senhor, enquanto o profeta Joiada era vivo, mas depois da sua morte errou, desviando-se de Deus e servindo a outros deuses. Assim como Ló, quando Abraão saiu da sua vida, só cometeu erros, escolheu Sodoma e Gomorra, escolheu aquilo que a vista lhe via apenas, mas não tinha em si mesmo uma relação com Deus. Era abençoado por tabela pelo seu tio. Também, amados irmãos, este rei Joás era abençoado através da vida de Joiada. Diz a palavra do Senhor que enquanto Joiada foi vivo, o Joás fez o que era reto, mas quando Joiada morreu, ele desviou-se dos caminhos do Senhor e serviu a outros deuses. De tal maneira ele ficou, amados irmãos, na escuridão, de tal maneira que ele se tornou um homem mau, ingrato,